Olá, uma boa semana para todos. Seu canal Novais História hoje traz o episódio Nuvem Escura, Nuvem Negra. Nós vamos voltar lá no Velho Testamento, em Êxodo, para dar uma ideia de que Deus habita nos momentos, nos lugares mais improváveis que nós imaginemos. Israel tinha sido sacado do Egito, liberto com grande poder, e agora convivia com a nuvem escura e com a claridade, né? A nuvem negra, escura, tem lições muito preciosas para os nossos corações. As nuvens escuras vêm para todos nós. Em determinadas épocas, elas surgem no horizonte no horizonte da vida de todos nós e de homens do passado. E vamos citar aqui alguns exemplos bíblicos. O patriarca Jó, se você ler o livro de Jó, se desenvolve dentro de uma escuridão total. Mas Deus estava lá. O rei Davi, quando da revolta do seu filho Absalão, que queria tomar o reino, a nuvem estava negra demais. Mas Deus estava lá, ao lado dele. O apóstolo Paulo, gente, como aquele homem sofreu, a nuvem dele era negra mesmo, uma escuridão total. Mas Deus estava com ele. O próprio Jesus, o nosso Salvador, quando no jardim do Éden, no Getsêmani, teve momentos de negritude, onde ele reclama com os apóstolos, com Pedro, Tiago e João: nem uma hora pudeste orar comigo? Ele chorava, né? Chorava de tristeza, mas Deus estava lá com ele. Teve também várias pessoas através da história moderna, né, da nossa história. Por exemplo, lá nos Estados Unidos nós tivemos Martin Luther King. Esse homem sofreu atrocidades por causa do Evangelho. Nuvem negra. O que nos ensina a Bíblia? Porque está sendo pregado aí um mar de rosa para todo mundo. Vamos ver, vou abrir aqui em João, capítulo 16, versículo 33, e ler para vocês. Tenho-vos dito isto, palavras de Jesus, né? Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, Jesus está conosco nesses momentos. Atos 14, 22 diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé
pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não está falando aqui que tribulação salva, não, mas é inerente à vida do crente. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, nós temos a seguinte expressão: e também todos os que plenamente, olha essa palavra, plenamente, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Quando as igrejas estão pregando aí que você vai ficar rico, vai ficar fabuloso, vai ter paz, vai ter alegria, vai ter isso, vai ter aquilo, não é o que diz a palavra de Deus. Mas por outro lado, nosso interior, o nosso íntimo, o nosso espírito, ou a nossa alma, dicotomista, não importa. Você tem a certeza da presença de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Você está vivendo essa experiência de negritude, de nuvem escura, porque a nuvem escura para nós é chuva, é tempestade, é raio, é trovão, é mortes por isso, por aquilo, mas Deus está ali também. Você está envolvido numa nuvem escura? Vocês estão... Como estão os horizontes da sua vida? Hoje, por exemplo, vai ser um tempo claro, né? Nuvem, céu azul, bonito. Mas se tivesse amanhecido armando uma tempestade, Deus está lá. Fique tranquilo, meu irmão. Você está atravessando uma hora de escuridão? Tudo é difícil? Faz parte da vida do crente. O ouro, para ficar puro, ele passa pela fornalha, pelo fogo, para tirar as impurezas e ficar só o ouro. E aí o valor dele aumenta. Assim é a vida do crente, à medida que ele atravessa as tribulações, quando ele está nas mãos de Deus, ele sai diferente. Ser crente na bonança é fácil. E não é esse o evangelho que pregamos. Nós pregamos o evangelho da palavra de Deus, que diz que nesse mundo teremos aflições. Não é sinônimo de vida tranquila, não. Teve um poeta que publicou algo maravilhoso, um poeta sacro. E eu vou ler só uma estrofe aqui. Quando o teu céu escurecer, o teu céu, não é o céu lá fora físico, não. O teu céu, o céu seu. E só penares teu sofrer. Não desanimes para vencer. Há um caminho só. Aí é por minha conta agora, Jesus. Tem um outro, aí ele diz mais. Se tua fé provada for, e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Esse caminho é Jesus. As nuvens escuras estão sempre presentes. É isso que é a verdade do Evangelho. Nós estamos num mundo que nós não podemos gostar desse mundo. Porque se nós gostarmos desse mundo, não vamos almejar um mundo celestial, espiritual, onde viveremos a verdadeira vida que Deus tem preparada por nós. Não tem mais jardim do Éden não, irmãos. Essas pregações aí são falsas. Não há jardim do Éden aqui na Terra. Temos criado um conceito de Deus muito curioso. Achamos que Ele está presente num céu salpicante de estrelas. Olhamos para o céu, está cheio de estrelas. Ah, Deus maravilhoso, está lá em cima.
Num dia calmo, tranquilo, hoje foi tudo bom, Deus estava comigo, que maravilha. É assim que estão planejando, vendo Deus. Num céu sem nuvens, azulzinho, bom para uma praia, o calor está aí, né? É bom mesmo para ir na praia. No mar sereno, sem ondas, em que não corremos risco de levar nenhum choque, nenhuma caixote, nada disso. Então, um mar sem ondas. Mas Deus está presente nas horas mais escuras e difíceis da vida. Nessas horas alegres aqui, você não precisa de Deus, você está andando por sua conta. Mas nas horas que você está enfermo, você está doente, aí você olha para Deus. Quando Elias estava apavorado dentro de uma caverna, Deus estava lá. Quando Paulo estava enfrentando uma terrível tempestade no mar, Deus estava lá. Quando João, o apóstolo, estava sozinho na ilha chamada Patmos, no mar Egeu, a sudeste de Éfeso, Deus estava lá. Em Apocalipse você vê isso. A experiência cristã testemunha a grande verdade de Deus presente. Vou citar uma ilustração para vocês aqui de um menino que soltava papagaio num dia nublado, e quando alguém lhe perguntou como ele sabia que na outra extremidade da linha, escondida pela névoa, estava o papagaio, ele respondeu: eu sinto na minha mão um soquinho. Na hora mais escura sentimos a mão de Deus segurando as nossas frágeis mãos. O poeta, mais uma vez, fala assim: sombras, Deus está nas sombras. Firme é seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras. Não te deixará lutar em dor a sós. Não, na hora da dor Deus está com você. A nuvem escura nos torna cristãos mais amadurecidos. Como eu disse no ouro, lá se purifica o ouro. Algumas gloriosas experiências. John Bunyan tornou um cristão mais firme e produziu um precioso livro quando recolhido a uma cela em Belfast. O Peregrino. É uma literatura famosa, né? Déris Andrade, não conheço, uma jovem evangélica de Florianópolis, Brasil, em meio de lutas, foi abençoada com esse versículo, que Deus está nas nuvens escuras. Nossa atitude, quando estivermos envolvidos na nuvem escura, deve ser de regozijo. Não é ficar ruim, ficar alegre na tristeza, no sofrimento, mas deve ser, meu irmão, porque sairemos dela mais fortes, mais firmes, mais preparados para a vida. Deus na nuvem escura. Lembremos que nem sempre nossos horizontes são claros e o céu da vida muito azul. Se você está vivendo a fase da nuvem escura, lembre-se que Deus está presente. Não se desespere. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Eu quero falar para vocês que Moisés, quando tirou o povo, ele entrava para a nuvem escura para falar com Deus, enquanto o povo ficava na claridade do sol. O povo ali fazia
o que nós chamamos imundície, né? Fizeram bezerro de ouro, abandonaram, criaram revolta, reclamaram porque não tinha comida, e que Moisés estava demorando, e que mais não sei o que lá, tanta coisa que eles reclamaram. Tanto é que daqueles que saíram do Egito, só entrou a geração do deserto, que nasceu no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Nem o próprio Moisés entrou. E Moisés era um privilegiado, pois ele entrava na nuvem escura para conversar com Deus. E depois descia para consertar o povo, e ali morriam centenas, 200, sei lá, nem quantos. Êxodo poderia ser chamado também o livro de mortes, porque Deus quer só pessoas convertidas, que nasceram de novo. Jesus disse isso a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. O judaísmo hoje vive com base no Velho Testamento, uma religião inócua. O Novo Testamento é a casa edificada sobre a base do Velho Testamento. Lá aponta para Jesus, tudo aponta para Jesus. Literalmente e implicitamente no cerimonialismo. Mas eles não entenderam e não aceitaram. E você talvez ainda não tenha aceitado nem entendido. Ah, fulano está sofrendo, está pagando os pecados. Não, simplesmente está se aperfeiçoando para ser um crente melhor. Morrer todos nós vamos. E a morte não é sinônimo para o crente de castigo, é de vitória. Vitória, porque vamos para junto de Jesus. Ele vem nos buscar no momento da nossa morte. E vamos para junto. Assim como Estevão viu o céu aberto, nós também, como crentes, veremos o céu aberto e os anjos vindo nos buscar. Você faz parte dessa família maravilhosa, ou você está atrás de ouro, prata, riqueza, tranquilidade, religião da sua forma, do seu jeito? Religião, mano, é a palavra de Deus, a Bíblia. E ela não nos promete um mar de rosa. Jesus, para nos salvar, não teve um mar de rosa. Teve a morte, teve sacrifício, teve tudo. E Ele fez por amor a você. Se Ele passou, nós também podemos suportar. Que Deus nos abençoe. Eu quero pedir que você deixe seu like nesse vídeo. Bota seu like. Visualizações é bom. Nós já estamos chegando aos 6 mil, mas eu queria likes, dizendo: gostei da mensagem, não gostei, vocês não, eu entendo diferente. Tudo bem, o que você escrever não importa, mas leia a Bíblia, porque o que aqui fala nesse canal é verdade, porque é baseada na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que abençoe você. Inclusive você que não acredita, que possa ter seus olhos abertos para a fé em Jesus. Amém.